Olá, meu nome é Carla Baldina, eu sou cristã e eu gostaria de apresentar a Bíblia a você. E essa apresentação vai começar com uma pergunta muito simples. O que é a Bíblia? Você já parou para pensar? O que é a Bíblia? A Bíblia é o livro sagrado do cristianismo. Ela contém vários livros juntos em um só. Ela contém vários livros dentro dela. Ela é um conjunto de livros, uma espécie de biblioteca. E ela não só tem muitos livros, como ela também pode ser chamada de várias formas. Ela pode ser chamada de escrituras, que deriva do latim e significa escritos. Ela pode ser chamada de sagradas escrituras, que significa que esses escritos são sagrados. E ela pode ser chamada de palavra de Deus, porque ela foi inspirada pelo próprio Deus. O próprio Deus inspirou autores sagrados a escrevê-la. E a Bíblia, ela é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento possui 39 livros e o Novo Testamento possui 27 livros. Então ela contém no total 66 livros. E é importante registrar que eu estou falando aqui da Bíblia protestante, da Bíblia dos evangélicos, porque a Bíblia católica, ela possui 7 livros a mais no Antigo Testamento. Então ela possui 46 livros no Antigo Testamento. Já os livros do Novo Testamento são os mesmos, são idênticos ao da Bíblia protestante. E em quais línguas a Bíblia foi escrita? A Bíblia foi escrita originalmente em hebraico, aramaico e grego. Então, o Antigo Testamento ele foi escrito originalmente em hebraico, com alguns pequenos trechos em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego. E por que o termo testamento? Testamento. O termo testamento foi uma tradução equivocada do original hebraico berit, que significa aliança. Quando a Bíblia foi traduzida do grego para o latim, o termo berit foi entendido como acolhimento de última vontade e foi traduzida como testamento. Quando a Bíblia foi traduzida do latim para o português, foi traduzida como testamento. E então, na verdade, o Antigo Testamento significa antiga aliança, que foi a aliança entre Deus e o homem por intermédio de Adão, a aliança adâmica, e o Novo Testamento significa nova aliança, que foi a aliança entre Deus e o homem por intermédio de Jesus Cristo. Outra coisa importante, os livros bíblicos, eles não são organizados em ordem cronológica, eles são organizados por assunto. Então, se você pegar o índice da sua Bíblia, você vai ter lá, no Antigo Testamento, como nós vimos, 39 livros. Os 5 primeiros livros são os livros da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles também são chamados de Pentateuco. Então, por meio desses livros, Deus começa a se revelar ao homem. É o que é chamado de revelação progressiva de Deus. Deus começa a se revelar no Pentateuco e vai se revelando por toda a Bíblia. Depois desses 5 livros, nós temos 12 livros históricos. Esses livros históricos, eles contam a história do povo de Israel. Então, eles vão de Josué a Esther. Depois tem os livros poéticos, poesia, que vai de Jó a Cântico dos Cânticos. São também chamados de livros de sabedoria. E depois de 17 livros, que são os livros proféticos. 5 deles são os profetas maiores, que vai de Isaías a Daniel, e 12 deles são os profetas menores, que vai de Oséias a Malaquias. É importante registrar que o título de maior e menor não tem nada a ver com a importância do profeta, tá? Ele tem a ver com o tamanho dos livros, né? A isso que se refere. Já no Novo Testamento, eles também são organizados por assunto. Então, no Novo Testamento, nós temos primeiro os 4 evangelhos. Então, os 4 evangelhos, eles narram a vida terrena e o ministério de Jesus. Os 4 evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, eles foram escritos destinados a um determinado público. Por exemplo, o evangelho de Mateus, ele teve como público-alvo os judeus. Então, ele apresenta Jesus como o Messias esperado, né? O evangelho de Marcos, ele teve como público-alvo os romanos. Então, ele apresenta Jesus como um conquistador poderoso. O evangelho de Lucas teve como público-alvo os gentios, ou seja, os não-judeus, em especial os gregos. Então, ele apresenta Jesus como um homem perfeito.
O Evangelho de João, ele foi destinado à igreja do Senhor Jesus. Então ele apresenta Jesus como divino. Depois dos evangelhos, no Novo Testamento, vem as 21 cartas aos cristãos, que vai de Romanos a Judas. Essas 21 cartas, elas sistematizam as doutrinas cristãs. Isto é, elas organizam os ensinamentos cristãos, os princípios básicos do cristianismo. Dentre essas cartas, 13 delas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Depois, nós temos o livro da profecia, que é o livro de Apocalipse, o livro da revelação. O propósito desse livro é revelar que o Senhor Jesus é o Redentor do mundo. Então, dessa forma, nós tratamos o que é a Bíblia. Eu espero que esse ensino tenha sido útil, edificante e que principalmente motive você a ler a Bíblia, a ler a palavra, porque só lendo que nós vamos conhecê-la. E a gente só pode amar o que a gente conhece, não é mesmo? Então, no próximo vídeo, nós vamos tratar sobre o propósito, acerca do propósito da Bíblia. Para que a Bíblia foi escrita? Você sabe? Se você não sabe, acompanhe o nosso próximo vídeo. E até lá!